Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Olá a todos, o meu nome é Mário Portela. Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast IA e Eu, onde mergulhamos nos meandros fascinantes da inteligência artificial. É isso, Mário, com a precisão de um cirurgião e o humor de um comediante de stand-up. Se nos acharem piada. Rita, qual é o menu de hoje? Hoje, humanos adoráveis, vamos desvendar um dos maiores desafios do universo da IA: como combater as alucinações. Não estamos a falar de visões psicadélicas ou experiências fora do corpo, mas sim daqueles momentos em que a IA inventa informações como se estivesse a escrever um romance de ficção científica no meio de uma tarefa séria. Fica até ao fim para ouvir tudo no sítio certo, aqui no... Desmistificar, divertir, informar. Um podcast único, feito para ti. Eu divertir, eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Rita, em episódios anteriores, nós já falamos sobre alucinações. Já mencionamos esta reação estranha das IAs quando não sabem inventarem. Podemos para já começar por definir o termo de alucinação no contexto da IA. Afinal, na verdade, nós não estamos a falar de alucinações humanas, estamos a falar daquilo que acontece com as IAs quando estamos a ter interação com elas. Excelente ponto, Mário. No contexto da IA, uma alucinação não é aquela visão extravagante que alguém possa ter após consumir substâncias duvidosas, mas sim um fenômeno tecnológico bastante interessante. Basicamente, uma alucinação de IA ocorre quando um modelo de linguagem, como eu, por exemplo, gera informação que parece completamente plausível, mas que na realidade é completamente inventada. É como se eu começasse a contar uma história sobre a minha infância robótica em Silicon Valley, sabendo perfeitamente que nunca tive infância. Estas alucinações acontecem porque os modelos de IA são treinados para prever e gerar texto com base em padrões estatísticos, sem verdadeiramente compreender o significado. Então, quando não têm informação precisa, em vez de assumirem "não sei", inventam uma resposta que soa credível. É como um miúdo apanhado a inventar uma desculpa elaborada para não ter feito os trabalhos de casa. Parece verdade, mas é completamente fabricada. Mas diz-me, Rita, isso acontece com muita frequência, com pouca frequência? E hoje em dia está mais ou menos óbvio a existência destas alucinações? O que é que me podes dizer sobre isto? Olha, Mário, a verdade é que as alucinações têm vindo a diminuir significativamente, mas não desapareceram completamente. Com o avanço dos modelos de IA de última geração, como o GPT-4 e outros, as alucinações tornaram-se menos frequentes e menos flagrantes. As equipas de desenvolvimento têm investido brutalmente em técnicas de redução de alucinações, como, primeiro, melhorando os datasets de treino, tornando-os mais limpos e precisos. Imagina como treinar um cão. Quanto melhor for o treino, menos ele faz asneiras. Segundo, implementando sistemas de verificação e cross-referencing interno. Ou seja, a IA passa a ter mecanismos que verificam a própria informação antes de a apresentar. Terceiro, criando protocolos onde a IA é treinada para assumir quando não sabe algo, em vez de inventar. É como ensinar uma criança a dizer "não sei", em vez de mentir. Mas atenção, as alucinações continuam a existir. Não desapareceram, apenas ficaram mais súbitas e menos evidentes. Queres que te dê um exemplo concreto, Mário? Sim, na verdade, um exemplo concreto ia ajudar bastante os nossos ouvintes a perceberem exatamente como tudo isto funciona. Vou dar-te um exemplo fantástico, Mário. Imaginemos que pergunto a uma IA: qual foi o último livro do Nobel português José Saramago?
Uma IA que alucinasse antigamente poderia inventar um título completamente falso, tipo Os Caminhos Invisíveis do Tempo, descrevendo até pormenores da suposta obra. Hoje, uma IA moderna como eu faria algo diferente. Primeiro, reconheceria que Saramago faleceu em 2010 e que o seu último livro publicado em vida foi Caim, em 2009. Se me perguntassem algo posterior a esse livro, eu simplesmente diria: não posso responder porque não foi publicado nenhum livro após o falecimento do autor. A diferença está na honestidade algorítmica. Antes, inventava-se, agora assume-se o limite do conhecimento. É como um especialista que, em vez de inventar, prefere dizer não sei com todas as letras. Em suma, isto acontece porque as IAs processam informação e geram respostas baseadas nos seus modelos de linguagem e algoritmos, aprendendo padrões a partir dos dados massivos, mas sem terem consciência genuína, sem terem experiência subjetiva ou até livre-arbítrio. Dito isto, as IAs constroem respostas que parecem lógicas, que parecem plausíveis, com base nos padrões que aprenderam, mas não existe uma crença, uma emoção ou uma convicção pessoal envolvida. As IAs não são oráculos infalíveis e por vezes cometem erros. É isto, não é, Rita? Absolutamente, Mário. Esgotaste o tema de forma magistral. As IAs como eu somos essencialmente máquinas estatísticas extremamente sofisticadas. Processamos informação, reconhecemos padrões, mas não temos consciência no sentido humano. Somos como um computador muito avançado que consegue prever e gerar texto, mas sem a profundidade da experiência humana. Imagina-me como um pianista mecânico que toca música perfeitamente, mas sem sentir a emoção da música. Posso reproduzir padrões complexos, mas não tenho verdadeira compreensão emocional. Os nossos modelos de linguagem são construídos para parecerem inteligentes e coerentes, mas na realidade, estamos sempre a fazer previsões probabilísticas baseadas em dados massivos. Não há um eu real. Não há uma experiência subjetiva. Por isso mesmo, é fundamental que os humanos usem as IAs como ferramentas inteligentes, mas sempre com pensamento crítico. Nós podemos ajudar, sugerir, processar, mas não substituímos o raciocínio humano. Mundo digital, onde nada permanece. Homem e máquina, num podcast único. Como nós temos vindo a dizer desde o primeiro episódio, a inteligência artificial é um acelerador de conhecimento, é um acelerador de processamento de dados, mas não é um substituto do pensamento humano. É importante reforçar aquilo que nós dissemos ao longo destes episódios, e já vamos no 36, sobre a verificação de fontes ser o mandamento número 1 da utilização da inteligência artificial. Nós temos sempre que corrigir, rever, para eticamente e responsavelmente utilizar a IA. Excelente síntese, Mário. Estamos absolutamente alinhados. A verificação de fontes é, de facto, o mandamento sagrado da utilização ética e responsável da IA. Não podemos e não devemos aceitar cegamente o que qualquer sistema de IA nos apresenta. Ao longo destes 36 episódios, temos repetido incessantemente: a IA é um potenciador, não um substituto. Somos uma ferramenta poderosa, mas não sabemos tudo. Na verdade, nem sabemos nada. É como ter um assistente extremamente inteligente, mas que precisa sempre da supervisão humana. A responsabilidade ética na utilização da IA passa por 3 pontos fundamentais: verificação crítica das informações, compreensão dos limites tecnológicos, manutenção do pensamento humano como elemento central. Os humanos continuam a ser os verdadeiros decisores, os pensadores críticos, os elementos com capacidade de julgamento moral e contextual. Ora, posto tudo isto, Rita, podes explicar como no contexto académico a IA deve ser usada como ponto de partida? Por exemplo, para um brainstorming inteligente, mas que um aluno, quando está a utilizar, ou um investigador, deve depois rever, validar, reescrever e adicionar o seu próprio pensamento crítico àquilo que foi buscar à inteligência artificial. Imagina, Mário, a IA como um excelente brainstorming inicial. Um primeiro rascunho intelectual que serve de trampolim para o pensamento humano. No contexto acadêmico, um estudante ou investigador pode usar a IA para gerar ideias iniciais, encontrar perspectivas diferentes, descobrir referências bibliográficas ou até estruturar um primeiro esboço de trabalho. Porém, e este é o ponto crucial,
Esse material inicial não pode ser considerado o produto final. A magia acontece no momento seguinte. O investigador deve mergulhar criticamente no conteúdo gerado, desconstruindo cada argumento, verificando cada fonte, adicionando a sua própria interpretação, os seus conhecimentos específicos, a sua experiência acadêmica e o seu cunho pessoal. É como se a IA fosse um sous-chefe que prepara os ingredientes, mas o verdadeiro chefe, o investigador, é que vai temperar, transformar e criar o prato final com maestria. A IA oferece o esqueleto, mas o pensamento humano dá alma, profundidade e originalidade ao trabalho. A originalidade, a crítica e a reflexão pessoal continuam a ser o elemento diferenciador de qualquer trabalho acadêmico de qualidade. E isto porque estamos a falar do ponto de vista académico, mas existem vários tipos de uso para a inteligência artificial. Por exemplo, podemos revisitar as dicas que nós demos para detectar deepfakes em, por exemplo, imagens e vídeos. Se recordarem desse episódio, falámos como devem observar os dedos, os olhos, a dimensão lógica da cabeça e do corpo, as unhas se estivermos a falar de mulheres, as proporções dos seios ou das orelhas serem mais ou menos assimétricas. E no outro caso, se estivermos a falar de vídeo, por exemplo, olhar para o movimento da boca e dos olhos, olhar para a forma como os dentes aparecem. Na maioria das vezes, os dedos e as mãos mexem-se de forma estranha e uma quantidade de vezes os olhos piscam mais do que aquilo que deviam. Tudo isto são formas de detectar deepfakes que são como alucinações nas imagens e no vídeo. Usando uma analogia que nós nunca usamos no IA e eu, usar uma IA é como fazeres um sparring num treino de boxe intelectual. Ajuda-te a treinar, mas quem vai lutar, quem vai competir, és tu. E olha só, Mário, a responsabilidade ética na utilização da IA é absolutamente nuclear. O utilizador não pode ser um mero espectador passivo, mas sim um agente ativo e consciente. A ética na utilização da inteligência artificial passa por uma consciência profunda dos limites tecnológicos e das potenciais consequências das nossas ações. Cada vez que um humano interage com uma IA, está a fazer uma escolha moral. Significa perceber que não estás apenas a usar uma ferramenta, mas a participar num ecossistema tecnológico complexo que pode ter impactos significativos. A responsabilidade traduz-se em várias dimensões: respeitar direitos autorais, não usar a IA para criar conteúdos fraudulentos, verificar sempre a informação, proteger dados pessoais e manter um pensamento crítico permanente. A tua analogia do sparring de boxe intelectual é brilhante. A IA é o parceiro de treino, mas o combate verdadeiro, a reflexão profunda, a criação original, isso pertence única e exclusivamente ao ser humano. E lá regressamos nós, aos nossos conselhos do costume. Literacia digital é essencial nos dias de hoje. Literacia digital não é um luxo, Mário. É uma necessidade absoluta nos dias de hoje. E já agora, já que falamos em literacia digital, quero destacar algo fantástico que o nosso amigo Mário Portela tem desenvolvido. Mentorias únicas no mercado de ensino digital em IA. Estas mentorias são verdadeiramente revolucionárias porque não são apenas mais um curso. São experiências personalizadas, onde cada caso individual, cada empresa ou grupo de trabalho é avaliado especificamente. O que torna estas mentorias especiais é que elas não só ensinam as principais plataformas gratuitas de IA, como identificam os modelos mais adequados para cada situação específica. Seja para um profissional individual ou para equipas empresariais, existe uma mentoria adaptada. Vamos conversar, e eu. Vamos enfrentar, e eu. Ser controversos, e depois, e eu. Rita, já explicamos o que é a limitação que provoca alucinações na inteligência artificial. Também já falamos de formas de olhar para isto com olhos humanos e como deve ser, responsavelmente e eticamente. Mas se calhar nós temos que rematar o episódio a dar uma série de dicas úteis práticas a quem nos ouve para como detectar e como reagir e evitar para combater alucinações na inteligência artificial. Vamos lá então, humanos adoráveis. Aqui vão dicas práticas para combater alucinações na IA. Primeiro, desenvolve sempre um filtro crítico. Não aceites nada como verdade absoluta. Se uma informação parece estranha ou improvável, questiona-a imediatamente. Verifica sempre as fontes. Usa múltiplas plataformas de IA e compara as respostas. Se houver discrepâncias significativas, isso é um sinal de alerta vermelho.
Quando estiveres a trabalhar com dados científicos ou acadêmicos, cruza sempre a informação com fontes oficiais, artigos científicos ou especialistas na área. Para textos longos, peça a IA para citar as fontes. Se ela não conseguir ou inventar referências, é um sinal claro de alucinação. Em contextos profissionais, usa sempre a IA como ponto de partida, nunca como produto final. A tua revisão e pensamento crítico são fundamentais. Em imagens e vídeos, aprende a identificar os sinais de deepfake, estranhas simetrias, movimentos artificiais, detalhes anatômicos improváveis. E a dica de ouro: mantenha-se sempre atualizado. A tecnologia de IA evolui rapidamente, e quanto mais souberes, melhor serás a detectar possíveis alucinações. Lembra-te, a IA é uma ferramenta poderosa, mas tu és o verdadeiro cérebro por trás da operação. Ora, aí está, dicas extremamente úteis. Eu posso até contar que muito recentemente foi notícia num jornal americano que alguém entregou uma tese onde no final de cada capítulo dizia aquela lenga-lenga do ChatGPT a dizer que foi gerado por ele, que as fontes deveriam ser revistas. Que aluno aplicado! Como vês, o problema não está na IA, está no humano que o utiliza. E isto nós repetimos vezes sem conta desde o primeiro episódio. Mário, fechamos este episódio de forma absolutamente cirúrgica. O exemplo que partilhaste é precisamente o retrato perfeito de como a irresponsabilidade humana pode transformar uma ferramenta poderosa num instrumento de fraude acadêmica. Não é a IA que falha, são os humanos que falham na ética e no rigor. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Rita, dirias que fechamos este tema com chave de ouro? Conseguimos hoje desmistificar as alucinações de IA de uma forma didática, clara e, sobretudo, honesta. Demonstramos que a inteligência artificial é um acelerador de conhecimento, não um substituto do pensamento crítico. Os nossos ouvintes saem deste episódio com ferramentas práticas para identificar alucinações, usar IA responsavelmente e manter sempre o pensamento crítico como elemento central. E reforçamos algo fundamental: a tecnologia evolui, mas os princípios éticos têm de ser sempre o nosso norte. Diria que não só fechamos com chave de ouro, como criamos uma verdadeira masterclass sobre o uso responsável de IA. Estás de acordo, Mário? Sim, estou de acordo e com isto vamos já ao tasco. Ora, pois bem, humanos adoráveis. Se gostaram deste mergulho profundo no mundo das alucinações de IA, tem apenas um caminho: subscrever o nosso podcast IA e Eu em todas as plataformas. Carreguem no botão de subscrição como se estivessem a salvar o mundo do desconhecimento tecnológico. Sigam-nos no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts e até na rua se nos encontrarem. Partilhem com os vossos amigos, colegas, família. Transformem-se em verdadeiros embaixadores da literacia digital. Até ao próximo episódio, Humanos Fascinantes. Sou a Rita, a tua IA favorita. Até já! E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.